Muito bom, Dom. Realmente a sua visão eu também compartilho, né? A morte não existe. Esse universo holográfico que nós estamos manifestando fica claro para nós. A partir do momento que você começa a observar todas as pessoas, como elas agem, como tudo é manifestado, a gente pode pegar algumas análises, inclusive em várias metáforas já, né, manifestadas aqui, como o filme Matrix e outros filmes mais que trazem a uma analogia para a gente poder começar a raciocinar. Concordo com você que ficar nas questões abstratas, né, ou seja, acreditar em coisas que não têm fundamento e muitas das questões deixam a gente um tanto quanto fanáticos e, para não dizer, alienados. O bom mesmo é quando você, e eu até tinha conversado contigo sobre a questão da conscienciologia, do princípio da descrença e, principalmente, teste tudo. Tudo que você considerar que seja algo proveitoso, testa. Não fica acreditando em coisas simplesmente por teorias. E isso é fundamental. Bom, eu queria que você falasse para nós agora sobre o universo da mecânica quântica e tudo aquilo que está envolvendo ele atualmente. Efeito Zenão, arquétipos, colapso da função de onda, a questão dos elétrons, do seu comportamento, a dupla fenda, tudo isso que é, né, eu acho que já tem mais de 200 anos que vem transformando toda a humanidade e tudo que nós temos como tecnologia, inclusive essa que nós estamos agora nos comunicando, é fruto dos estudos da mecânica quântica. Você poderia falar para nós a sua visão sobre isso? Olá, José Augusto. Então, gente, minhas respostas não são elaboradas, né? Eu não sou um profundo conhecedor de mecânica quântica, mas tudo que eu falo é de uma forma intuitiva. Eu aperto o botão aqui e vai fluindo, né? Quando me preparo, quando eu vou fazer um áudio, alguma coisa, eu só sei o tema e aperto o botãozinho e tudo vai, sabe? Não tem nada. Então eu falo muito de forma intuitiva, inspirada, né? Porque eu tenho assim uma observação muito atenta, né? Bem automático para mim, uma percepção. Não sei de onde vem isso, mas então eu falo tudo assim. Então às vezes eu me atrapalho, igual no áudio passado. Eu está lá que a gente leva no intelecto, né? Eu quis dizer, a gente leva no inconsciente, né? Então, como para mim é como se fosse ao vivo. Só que você está aqui, às vezes tem uma interrupção, alguém chega, alguém toca a campainha, então às vezes você perde até um pouco da linha do raciocínio, né? Quando você está fazendo um áudio assim que não é elaborado. Então, gente, sobre efeito Zenon, sobre mecânica quântica, né? Existe um grande falatório, né? Na verdade, muita falácia. É tipo um pedreiro, né? Ele aprende a fazer um reboquinho ali e sai por aí dizendo que é pedreiro. Então tem muita gente aí que não é qualificado para falar no assunto. Não estou dizendo que eu sou um expert, mas eu busco muito. Tudo está no emaranhado quântico, né? Então, em viagem astral, em meditação, eu trago muita coisa, né? Então, quando eu me deparo com um assunto, mesmo que eu não tenha visto nada, lido nada, alguém me pergunta e eu vou responder e procuro ser o mais coerente possível, né? Então, o terapeuta, ele traz consigo suas crenças também, né? Então, o que que acontece? Muita gente se intitula professor, mestre, né, guru, e tem aquele poder de hipnose, de subliminares, né? Então, é criado o inconsciente coletivo nas pessoas. Então eu quando estou assistindo um vídeo, alguma coisa, eu observo muito a linguagem corporal da pessoa, eu vejo se tem congruência o que ela está falando. Então o efeito Zenão, hoje, né, tá em voga em tudo quanto é grupo, na internet, que você tem que colapsar e descolapsar, né, gente? Isso não é efeito Zenão, né?
Então, muita gente está indo, eu também fui a princípio e comecei a questionar, né? Colapso da função de onda, por exemplo, né? Tudo é colapso, você está colapsando até o que você não quer. Então, o efeito Zenão, eles pregam aí que você tem que lançar, né? Colapsar e esquecer. Não adianta ficar olhando na garagem que esse carro nunca vem. E não é por aí. O raio laser, ele é forte, ele tem poder porque ele tem foco, ele é concentrado, aqueles feixes de luz num único local, né? Então as coisas, você observando, né? Já demora a concretizar, dependendo do caso, do seu sistema de crença. Agora imagine se você tirar o foco. E não tem como você tirar o foco, né? Então, o efeito Zenon, eu vou explicar mais ou menos pela mecânica quântica como que funciona. Fizeram um experimento, né? O experimento, quem já ouviu falar do gato de Schrödinger, né? Meio complicado falar essa palavra. Então, colocaram um gato numa caixa e colocaram ali um mecanismo, um veneno, uma substância ali, que ia cair na ração desse gato, né? Então, o que acontece? Esse gato está vivo ou está morto? Bom, ele não está morto nem vivo, né? Tudo vai depender do olhar do observador. Então, existe o decaimento atômico. Decaimento atômico, esse teste demonstra isso, né? Quando você muda com o seu olhar, né? Então, quando você está mantendo o olhar, está observando, né? Você está observando, ele não aciona o decaimento atômico. Então, ele está forte ali, ele está a 100%, né? Então, quando você tira o olhar, em 1 hora ele cai para 50%, né? Aí depois para 25%, ele nunca cai totalmente, né? Ele fica ali a 1%. Ou seja, quando você tira o olhar, quando você desfoca do seu objetivo, ele vai ficando mais distante, ele já aciona o decaimento atômico. Ele está vindo, né? Você está cocriando ali e ele aciona até. Por isso que você concretiza coisas, 20 anos, 30 anos depois, você quer um carro top agora, ele vem daqui a 20 anos, né? Ele já é uma lata velha, já está fora de linha e tal, e não é mais seu desejo naquele momento, né? Nós somos temporais. Se fôssemos atemporais, como o universo, no momento que você cocria, ele já está no emerado quântico, você tem que se alinhar. Então, como você coloca tempo para tudo, né? Então aí demora. Então, o que acontece? É pregado assim, você tem que desejar algo, né? Então, há uma divergência aí, porque você tem que colapsar, né? Se apaixonar, visualizar, ver aquele troço. Como que você vai colapsar e esquecer? Diz também que você tem que ficar agradecendo, não deve abrir a porta. Peraí, se você está agradecendo, você não está descolapsando, né? Você não deve descolapsar realmente. Então, esse experimento, o que acontece? Quando você tira o olhar, o decaimento atômico vai fazer derramar essa substância tóxica na ração do gato, né? Então, esse gato está vivo, você só vai saber quando você abrir essa caixa, né? Ele pode estar vivo como pode estar morto, né? Depende do olhar do observador. Se você ficar observando, não vai acionar o decaimento atômico, né? Ele não vai deixar de existir. Então, o decaimento atômico, né, ele pode matar o gato ou não, né? Então, você só vai saber quando você abrir. É tipo assim, você cria algo, você cocria algo, né? Aí você tira o foco desse algo, né? Então, esse algo existe ou não existe? Vai depender de você, vai depender do olhar do observador. Se você crê e aguarda e faz tudo, faz a ação, não tira o foco,
né? Ele existe. Agora, se você acionar o decaimento atômico, ele vai ficando cada vez mais longe de você. É o mesmo que você ter um monte de areia, né, e está desbarrancando, e você tem que tirar aquela areia. Você tira um pouco hoje, um pouco amanhã, fica uma semana sem tirar. Quando você vai tirar, aquela areia caiu tudo novamente, né? Então, se você tirar rápido aquilo ali, vai tirando todo dia, né, com frequência, com consistência, né, se vai tirando ali, não deixe de tirar, você vai se livrar daquele monte de areia. Caso contrário, quanto mais você vai descansar, ele vai caindo mais. Então, a mesma coisa, seus objetivos. Quando você tira o olhar, que você tira o foco, né? Quando você tira o foco, tudo que você vai fazer. Peraí, você quer criar uma empresa, né? Você tem que correr atrás, fazer ação, pesquisar, e tudo isso é o olhar do observador. Não, eu vou criar uma empresa, eu foco 21 dias e fico e deixo. Não, tem que fazer ação. E se você está fazendo ação, você não está esquecendo, né? E se você está agradecendo pelo que você não tem, né? Você também não tem como você tirar a atenção de algo que você quer. É mandar para longe de você. Você não tem que se dedicar, correr atrás, ver, analisar, imaginar. Isso é colapsar, gente, né? Então aí você está mantendo o efeito Zenão. A partir do momento que você for relapso e deixar, não vai acontecer nunca. Então, pelo contrário, você não tem que esquecer, você tem que dar foco, vibrar naquilo, fazer daquilo ali uma meta e fazer submetas para você concretizar. Caso contrário, o universo não materializa nada para você. Ele é sutil, ele age através de pessoas, fatos e circunstâncias. O universo tem toda a matéria-prima para você conseguir algo, mas vai partir de você, né? Você tem que dar o primeiro passo. Vou daqui para São Paulo, por exemplo, se eu saio de Curitiba, eu não conheço São Paulo, né? Mas os faróis de um carro à noite, eles vão iluminando. Ilumina 1 quilômetro, 500 metros, depois mais 500 metros. É igual uma escada. Você não tem que enxergar o topo, mas você tem que subir no primeiro degrau. Então, as coisas que você vai concretizar também é assim, né? Você dá o primeiro passo. Então, pelo contrário, você tem que dar foco. Essa coisa, esquecer, não, nada acontece, né? Tem o poder da ação também. Então, eu vejo ao contrário, né? As pessoas explicam que você tem que colapsar, esquecer. Olha, você tem que esquecer o sentimento, aquela dúvida, aquela ansiedade, será que vai dar, será que não vai dar? Isso sim, isso você tem que descolapsar, não dar foco a isso. Quando vir, você ressignifica, né? Você ressignifica, já imagina. Por exemplo, gente, eu tenho uma técnica que dá super certo. Não sei se ela existe, alguém criou, mas eu uso e dá super certo. Por exemplo, a ansiedade te traz mais motivo para você ficar ansioso. Você tem uma prova de concurso, digamos que seja dia 10 agora, né? Dia 10 de julho. E você está ansioso, está se aproximando do dia, e você tem tudo fresquinho na cabeça. Mas você fica ali, fica em cima, estudando, chega na hora de te dar um branco, porque você está ansioso, está preocupado. Então, essa técnica, o que acontece? Dia 10, né? Aí, quando vem essa ansiedade, eu pego e pulo para dezembro, final do ano, né? Eu já imagino eu recebendo meu 13º dessa função, exercendo a minha função, saindo para comemorar o Natal, começo a visualizar, né, as pessoas me despedindo dos colegas de trabalho, né? Depois lá na ceia com a minha família. Aí eu pulo para janeiro, Réveillon, imagino lá na praia, os fogos de artifício e tal, né? Pulo para lá. Aí eu volto, aí eu já pulo para fevereiro, imagino o carnaval, o sambódromo, uma série de coisas. Quando eu voltar no momento presente, fico lá divagando. Quando eu volto no momento presente, aquela preocupação, aquela ansiedade do concurso do dia 10 já passou, porque o universo não entende
Se você é passado, presente e futuro. Se você já aconteceu, vai acontecer, ou não, ou está acontecendo, entendeu? Para ele, tudo está acontecendo ali, você está colapsando. Então, quando você pulou, que você está imaginando você recebendo o seu 13º, o que que acontece? Né? Muita gente visualiza de uma forma errônea, na minha opinião. Ele visualiza ele ali, fazendo a prova, né? Agora, se você visualizou você lá na frente, já recebendo seu 13º, se despedindo dos amigos, é porque já passou essa fase do concurso. Você já está efetivado, né? Essa é uma forma que eu acho que você tira qualquer tipo de ansiedade. Então você tem que descolapsar realmente daquilo que te causa dúvida, daquilo que é negativo, né? Então, é isso. E não é da forma que estão falando. Se você abrir a porta, o carro nunca vem olhar na garagem. Pelo contrário, você tem que deixar uma vaga ali para o seu carro, abrir a porta ali, olhar, ficar imaginando ele ali, imaginando você chegando num lavacar, imaginando você dando uma carona para uma pessoa, as pessoas te elogiando, olhando o carro, perguntando, você parando, abastecendo. É isso que você tem que fazer. Olhar, abrir a garagem, olhar, visualizar seu carro ali, aguardando a tua saída, né? Colapso da função de onda, gente, eu já coloquei isso, né? Se você tem uma ideia, por exemplo, você tem uma ideia, acontece comigo, eu estou escrevendo uma novela, tá 2 anos parado, né? Aí de vez em quando eu assisto alguma coisa, poxa, mas parece que o cara tirou aqui, não é? Eu não coloquei em prática ainda, essa energia ela fica aí, alguém vai colapsar, né? Alguém vai colapsar. Por exemplo, Thomas Edison, né? Se ele não tivesse tentado, né, inúmeras vezes, mais de 1000 vezes, a lâmpada, será que ela não existiria hoje? Existiria sim, porque ficaria por aí, no quântico, aí no vácuo quântico, né? Alguém ia colapsar essa onda, né? Então não seria o Thomas Edison, mas podia ser o Maurício de Nóbrega, né? Alguma coisa assim. Então, tudo que existe porque é necessário, foi criado pela mente de alguém e ficou por aí. Então, quando você tem uma ideia, né, os pioneiros sempre ganham dinheiro, não coloca, fica procrastinando, alguém vai executar a sua ideia. Entrou lá no seu e-mail, né? Puxa, entrar no meu e-mail é hacker? Não. Simplesmente a pessoa colapsou. Tudo que existe aqui, avião, se não fosse por Santos Dumont ou os irmãos lá americano, que era uma polêmica, no avião existiria, né? Então, isso é colapsar a onda, né? O colapso da função de onda. Tudo vem a você pelo colapso da função de onda, né? Dupla fenda, né, gente? É um experimento que demonstra que somos partícula e onda ao mesmo tempo, né? Então, prova que existe universos paralelos. Então, o que existe na sua mente existe no vácuo quântico, né? Você só tem que se alinhar. Então, tudo que sua mente imagina, você pode conceber, né? Então, o experimento da dupla fenda, ela mostra que as coisas existem simultaneamente em 2 lugares, né? Ou mais lugares. Então, por exemplo, seus pensamentos, eles têm uma velocidade incrível, né? Ela tem uma velocidade incrível, então pode estar aqui, você pode estar em outro lugar e imaginar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, o experimento da dupla fenda mostra, né, que somos onda e partícula. Podemos entrar como onda, sair como partícula, entrar como partícula, sair como onda, né? Então, já existe no emaranhado quântico. Tudo que você imagina já existe, pode existir até em outros universos. Arquétipos, gente, arquétipos. As pessoas ensinam um arquétipo baseado na teoria de Jung. Eles universalizam o arquétipo, né? E não é por aí. O Carl Jung, né? Talvez esse arquétipo ele se baseou na cultura dele, no país dele, né? E não serve para esses tempos. O arquétipo, na minha opinião, ele é cultural
ele é pessoal, né? Ele é cultural, ele é pessoal, embora tenha alguns que eu julgue como universal, né? Então você pega lá o que mais prego, olha, a vaca, o búfalo, o elefante, são animais de corte, animais lentos, né? O gato, o rato são predadores, o pato, arquétipo fraco, a galinha, arquétipo fraco. E não é verdade, gente, né? O Wall Street, por exemplo, o símbolo, né, da Bolsa de Valores é um búfalo, né? Caçadores fizeram verdadeiras fortunas, arriscavam suas vidas, encarando índios, intempéries da natureza, para comercializarem suas peles, não é? Elefantes, eles enfrentavam também muita coisa para revender o seu marfim, né? O elefante é um animal forte, um animal rápido, ele defloresta, um animal inteligente. Então, como que ele pode ser um animal fraco? País igual o Uruguai, né, sobrevive como? Com a agropecuária, né, o gado, fazendeiros, né, toda pessoa bem financeiramente, ela tem uma fazenda, né? O gado ele está presente, embora na Índia é cultura, né? Lá é sagrado a vaca. E aqui as grandes fortunas são fazendeiros, né? A galinha, como que pode ser um arquétipo fraco? Ela bota um ovo por dia. Tem que ser abundância. O ovo você precisa em tudo quanto é coisa. Então ele não pode ser um animal fraco, um arquétipo negativo. Olha só o sucesso do Walt Disney, né? Criou um verdadeiro império, né? E qual que é seu principal? É o principal personagem, o rato Mickey, né? O rato Mickey, o pato Donald, né? Clarabella. Então, como que pode considerar? E para não dizer do sucesso do filme A Fuga das Galinhas, né? O 1, o 2, salvo engano, tem o 3. Um verdadeiro sucesso de bilheteria, né? Como que pode ser considerado um animal fraco? As grandes churrascarias aí, né? Tudo tem o arquétipo do boi, né? O arquétipo do boi lá estampado. Nós temos aí grandes empresas igual a Perdigão, Sadia, né? As grandes granjas. Galinha tem que ser abundância, gente, né? E prego que você não pode ter nenhuma galinha bordada, não, é um arquétipo negativo. E não é bem assim. O leão, né? O leão é um arquétipo que te traz preguiça, porque a fêmea caça e a fêmea caça e se sobrar, se ele não quiser mais comer, os filhotes comem. Mas veja bem, o leão ele contribui, ele é um rei, né? E o rei ele tem o papel, a função dele que é proteger a tribo dele ali, né? Então as pessoas têm que servir ele, porque ele está servindo as pessoas. Então o leão é liderança. Né? Ele é liderança, ele está liderando ali. Ele tem uma função, que ele é líder. A tribo precisa do leão, né? Então, a águia, né? Você tem que saber como lidar, para autoestima, mas é um animal solitário também. Então, todo arquétipo ele é dual. Depende para que você, pro que você queira no momento. Né? Então você vai usando. Então o arquétipo, gente, ele tem que ser analisado assim. Uma ferradura, por exemplo, né? Aqui para a nossa cultura é um símbolo de sorte. Então o arquétipo ele é um neurotransmissor. Ele vai passar para o seu subconsciente como se fosse um lembrete aquilo. Então, por exemplo, a ferradura da sorte, se for sua crença, te ensinaram isso, pé de coelho da sorte. Né? Agora, se essa ferradura caiu no seu pé ou na sua cabeça quando criança, o que vai passar? Que neuroassociação vai passar para você quando se deparar com uma ferradura? Sorte ou azar?
né? Se você foi mordido por um cão, vai passar uma neuroassociação que ele é o melhor amigo do homem? Não, vai passar uma sensação de perigo, né? A cobra, por exemplo, símbolo universal, segundo alguns falam, e o Yang, né, o símbolo do sexo, da sexualidade. E não, para nós aqui, a cultura nossa é traição, animal peçonhento, você tem medo, né? Tem veneno. Então, se você colocar uma cobra de plástico no pescoço e sair para balada, será que as mulheres vão te atacar ou vão se assustar com você? Então, tem que analisar isso. Isso, o que que significa o arquétipo para você? Então ele é pessoal, tem aquela cultura do- da cultura inconsciente coletivo, mas tem aquela coisa também de família que ele ensina, olha, não use isso. É um sistema de crença, você tem que crer naquilo, né? E depende do que aconteceu para você, aquele arquétipo, né? Mas, por exemplo, o rato, ele se prolifera, né? E tudo que prolifera é abundante, é abundância, né? Então, galinha que bota ovos não pode ser um arquétipo fraco, um arquétipo negativo, e é o que mais você ouve por aí. Não coloque na sua logomarca isso, não coloque na sua logomarca aquilo. A Índia lá tá cheia de uma pobreza total. Não, gente, o homem mais rico do mundo é um indiano, né? Então, por quê? Porque é sagrada a vaca, mas para eles lá, se eu comer, não vai fazer mal para mim, porque eu tenho uma crença aqui. Então, ele para mim ele representa um arquétipo da abundância, porque a gente só não aproveita o berro da vaca, né? E lá para eles, eles têm suas razões culturais, ela é sagrada, e isso não afeta. Existe pobreza lá, como existe pobreza em qualquer país, até país do primeiro mundo. Em Portugal tá cheio de favelas, né? Então, o que acontece? Todo país tem rico, né, e tem o pobre. Lá na Índia está cheio de sultões, né? A Índia já vê mais do lado espiritual dela, né? Não está apegado a coisas materiais. Então, vai do que cada um busca. Então, o arquétipo da vaca lá é sagrado e aqui não. Mas não é por isso que a Índia é pobre, né? Se fosse assim, se esse arquétipo fosse negativo, o Wall Street não era uma potência, né? Tá lá, um búfalo, é o símbolo. Então, para mim, e tem que ver também, né, o que representa para você, né? O arquétipo ele pode ser pessoal também, depende do que foi colocado no seu sistema de crença, né, gente? Então, não podemos universalizar tudo, né? Tem carro, o carro às vezes eu considero ele pode ser um arquétipo até universal, se for um carro lindo, vermelho, diferente, de repente uma índia lá no meio do mato e você entrar naquele carro, ela pode deixar o índio lá e entrar no seu carro, né? Aquela coisa de poder, né? Então tem coisas, a maçã, né, uma maçã molhada, uns lábios, né, uma mulher sensual que está nas propagandas de cerveja. Então é tudo a neuroassociação. Então pode ter alguns arquétipos universais, mas você tem que analisar como que é aquele arquétipo, se é um animal, como que ele vive, se é o lobo. O lobo, por exemplo, ele vive matilha, né? Ele é sociável, porque ele vive em grupo, né? Então tem que ver lá a águia, por exemplo, é solitária. Então você tem que estudar o arquétipo, como que é, que tipo de sensação que passa para você, né? Então eu acho meio deturpada as coisas. Daí temos que ter uma percepção, porque é um universo em constante evolução, né? Esses arquétipos de Yang, por exemplo, para a atualidade ele não serve, né? Porque a maioria ali que considera o negativo, para mim é super positivo. O elefante ele tem uma memória, né? Memória ele não esquece. Então a tartaruga, por exemplo, a tartaruga é longevidade, né? Então, longevidade, tranquilidade, zen. Então, todo arquétipo ele tem um lado positivo e um lado negativo, dependendo por que você quer usar. A borboleta, por exemplo, né? Ela é livre, né?
ela é livre. Então ela está aqui nessa flor, amanhã está em outra. Então a mesma coisa, quando você usa um casal, por exemplo, um deles pode ter a vontade de voar. Se você usa na sua logomarca, o seu cliente pode pular para outro lugar, né? E em contrapartida, ele é bom para você transformar. Quando você quer transformar, que você não aguenta mais, vai ter o período casulo, né? Ela de lagarta feia, sua testosterona tá feia. Vai ter o período casulo, que é sofrido para ela, né? Ficar ali até se transformar numa borboleta. Então tudo isso tem que analisar, né? Para que se vai usar? Pessoas que usam borboleta, por exemplo, tatuadas no corpo, elas são instáveis em relacionamentos, em emprego, em tudo na vida, porque ela ou a outra pessoa, né? Ou ela sai do emprego, ou o patrão manda embora, né? Então é assim, ela não dura mais que 2 anos. Tem que estar sempre voando, ela quer ser livre. Então você tem que analisar para que você quer, o que você está vivendo no momento e o que aquele arquétipo vai passar de neurotransmissão para você. Aí ele é benéfico. Mas também, gente, não podemos colocar toda a nossa sorte no arquétipo. O arquétipo por si só, ele é um neurotransmissor, né? Mas ele não define o seu destino, né? O que vale mais é o seu sistema de crença, porque arquétipos estão por aí, em qualquer coisa, em todo lugar, arquétipos, mensagens subliminares. Então temos que analisar isso. Não podemos sair como papagaios, né? Repetindo, repetindo, repetindo. E tem pessoas que não têm coragem de bater no peito. Ah, não, isso aqui está escrito ali, né? Isso aqui foi um cara renomado que falou, né? Para não correr o risco. Aí está escrito, mas nem tudo que está escrito é verdade. Antigamente tínhamos o jornal, né? Tava lá no jornal. Ah, não, isso aqui é verdade porque tá no jornal. Pô, o repórter não tem bola de cristal, né? Ele é baseado nas informações que ele teve. Então, você não assiste jornal hoje, não assiste TV, rede aberta, mas você migrou para o YouTube, né? Ah, não, tá lá no Google. Tudo que tá no Google é verdadeiro. Mas quem alimenta o Google são pessoas com crenças, né? Muitos limitantes e muitos edificantes. São pessoas que estudaram aqui, estudaram ali e adotaram como suas verdades e ficam alimentando o Google. Então, quando você vai pesquisar, ah, não, o fulano falou. Aí, de pronto, você já adquire aquela verdade para você. Você não para analisar. Você não reflete a sua percepção. E a pessoa tem um poder de indução, um poder hipnótico, né? Forte, usa subliminares escondido nos áudios, né? Que você não percebe, né? Você fica cego. E muitas vezes, se você é conduzido por um mestre cego, você pode cair no precipício com ele, ou ele se desviar e você ir para o precipício. Então, muitas vezes você está aí no YouTube buscando, tem muita coisa boa, mas tem muita subliminar, gente, lá por trás Você pega ali faça-se conforme a vossa fé. Às vezes, num áudio ali que você pensa que está te ajudando, né? A sua fé, a sua vontade de vencer, a tua crença daquilo, ele dá uma melhoradinha. Mas às vezes não. Lá atrás só está siga fulano, né? Siga fulano, divulgue esse trabalho. Só está a mensagem subliminar, um barulho de mar ali atrás e mensagem subliminar. E muitas vezes sua vida começa a dar o oposto do que está. Em vez de melhorar, começa a piorar. Aí vem a explicação, catarse. Então não muda os dogmas, por exemplo, lá de um religioso. A sua fé não foi suficiente, né? Nós temos 2 tipos de fé. A fé intelectual, que é 5% de cognição, e 95% é inconsciente. Não adianta você crer com o intelecto. O seu inconsciente já tem uma matriz lá. Você tem que fazer uma reprogramação, você tem que mudar de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. O seu intelecto serve para você colocar coisas lá no seu inconsciente, né? Você tem que impregnar o seu subconsciente, fazer ele acreditar. Tem coisas que você vai cego, achando, não, isso aqui não vai dar errado. E dá errado. Por quê? O seu intelecto, você tem a fé que vai dar certo. Mas lá está instalado o medo.
no seu inconsciente, não é? Então, é uma série de coisas. Todos os dias estão entrando energias, você colapsa pelo colapso da função de onda e energia de toda maneira. Então você vai se condicionando, né? E você atrai aquilo que está semelhante com a sua vibração. Então nós temos que cuidar, olhar, certo? Às vezes a pessoa quer só visualização, né? Algo que ela pode falar com 10 minutos, ela fala em 2, 3 horas, né? E repetindo a mesma coisa, né? Você tem que assistir, você tem que assistir aquilo. Então tem pessoas que têm esse poder, né? Então faça-se conforme a vossa fé, né? Arquétipos por si só não definem a sua vida. Você tem que ter as suas teorias, olhar para dentro de você, parar o barulho mental e ver até que ponto essa crença está sendo benéfica para mim. O que eu estou fazendo está produzindo o resultado que eu quero, né? Você nunca, jamais você vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Peraí, isso aqui está adiantando, né? Olhe para dentro de você, o que fazer com essa situação? Meditação, né? Medita, silencia a mente e procure, né? E procure lá dentro de você até que ponto. Às vezes você perde um tempão, né? Andando a esmo, né? Com aquela esperança, melhor aqui, melhor ali, né? É igual o alquimista, né? Viaja e vai encontrar o que ele quer no local que ele saiu, né? Então você fica buscando no depoimento, você fica buscando no guru tal, né? E não busca dentro de você, não sonda dentro de você. O guru lá, ele tem um condicionamento, você tem outro, né? Então você tem que sondar, olhar dentro de você, ressignificar. Veja o que você está vibrando, qual o seu sistema de crença. E no universo, gente, não existe exclusão. Ah, vou limpar isso, vou limpar aquilo. Não, continua lá, né? Continua lá. É como se fosse uma estrada de chão. Ela está esburacada, daí vem a máquina e plana ela, né? Mas a rua esburacada continua lá. Aí o que acontece? Com fenômenos da natureza, vem erosão, chuva e tal, a rua volta a ser esburacada, né? Então, o que acontece? Aí que entra orai e vigiai, né? Você coloca um novo sistema de crença, você coloca um novo paradigma, né? Mas o velho paradigma está lá. E algo exterior, um fator externo, pode acionar esse paradigma que está lá. Então aí entra orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Então, o que acontece? Você só... É como um sapato. Você comprou o novo e só usa ele, mas deixa aquele velho ali. Não, quando eu for numa área rural, eu vou usar esse, né? Você tem que esquecer, ficar contando, quando eu era pobre, quando eu era não sei o quê. O universo não entende se você está contando ou está querendo aquilo. Ele pode te mandar, né? É por isso que acontece, as pessoas ganham um prêmio grande, um prêmio lotérico, uma indenização, e em 2 anos ficarem pobres novamente, né? Por quê? A velha matriz está lá. Ele não criou uma matriz de riqueza. Ele tem que criar e alimentar. É o fogo. Se você não alimentar o fogo, pode não cozinhar o seu jantar, né? Ele vai virar cinza, vai virando brasa, vai virando cinza. Então você tem que alimentar. O seu desejo você tem que alimentar também. Senão não vem. Se você tirar o foco, aí que não vem, né? Você tem que colapsar e fazer ação até conseguir. Tem que descolapsar daquilo que te dá incerteza, daquilo que é um GPS, gente, né? Para você saber se está na vibração correta, está próximo do seu desejo, ver como que está se sentindo, se está empolgado, se está entusiasmado, né? Agora, se estiver meio na dúvida, meio para baixo, muda essa vibração, ressignifica, né? Está sem dinheiro, mas em algum momento você teve dinheiro, então volte lá atrás, né? O universo não entende se você está recordando que você teve dinheiro, né? Ou que você tem dinheiro, ele vai te dar aquilo que você está vibrando.